Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança. E enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja exotérica sebedista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Então, hoje, 19 de abril de 2023, vamos dar sequência ao nosso trabalho, passando a palavra para Jucenan Dias, que vai analisar para nós a mensagem número 14 do livro Verdades que te foram ocultadas. Jucenan, você tem a palavra. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Boa noite, minhas almas queridas, como diz o nosso querido Gilberto. Almas irmãs queridas. A mensagem da noite de hoje é uma mensagem bastante simples, mas vasta e profunda. Nosso irmão Pedra Roxa inicia a mensagem que foi datada de 7 de fevereiro de 1948.
E ele inicia afirmando: olho o infinito e vejo mundos que cintilam. Observo o espaço e vejo as aves do céu em franca atividade, desempenhando a gloriosa missão de guiar e orientar a humanidade, para que as leis sejam cumpridas e a obra da natureza executada. Aves sábias e esclarecidas, espíritos santificados, anjos guardiões, amigos tolerantes e sempre prontos para atender aos apelos angustiosos da humanidade. E se ela grita, meu Deus, uma ou mais acorre imediatamente para prestar o auxílio. Mas onde está o merecimento? Quanta ignorância existe ainda, Senhor? E quanto desprezo pelas aves do céu, cuja proteção a humanidade não dispensaria, porém, não reconhece nem compreende o valor. Uma parte evita falar nessas aves amigas, outra nem se que elas e ainda outra dizem não acreditar na sua existência. Contudo, contradição inexplicável chegam ao ponto de temê-las, como se fossem inimigas. Entretanto, elas não deixam de ser bondosas e pacientes, e a sua superioridade é tamanha por reconhecerem os defeitos e a ignorância da humanidade. Embora desprezadas, não esquecem a responsabilidade de continuarem trabalhando em benefício dos seus protegidos com o maior prazer. Todos nós temos a nossa boa ave, e quanto mais fizermos por merecer, e mais nos lembrarmos de recorrer à sua proteção, mais perto de nós elas virão. Sigamos as leis para atrairmos a nossa ave amiga e só teremos benefícios. A humanidade precisa se convencer que tudo pertence à natureza, inclusive à própria humanidade. E por isso, quem dirige, quem orienta, quem manda e determina é o Altíssimo por intermédio de suas aves portadoras de toda a confiança. Numa reunião de homens para ser resolvido um assunto ou executar um plano, as respectivas aves também se reúnem e a resolução parte do alto. Embora alguns dos seus protegidos sejam prejudicados, contanto que se cumpra as leis, assim devemos procurar adquirir merecimento, a fim de fortalecermos nossas aves e não permitir que elas cedam os nossos direitos a terceiros. Se pedirdes, obterás, disse Jesus. E compete às aves a execução desta verdade. Quando, nas nossas necessidades, imploramos a misericórdia de Deus e nos dirigimos em busca de um auxílio ou caridade, muitas vezes vamos recebê-los de quem não esperávamos. E o verificado não foi mais do que o entendimento havido entre as aves do beneficiado e beneficiador, em cumprimento às leis. Tomemos por base estes ensinamentos e não nos admiremos com os gestos nobres e extravagantes que partem dos avarentos, porque as ordens foram emanadas do alto. Quem manda é o alto. Olhemos o alto e procuremos interpretar e seguir as suas leis. Vamos, gente. É bem interessante essa mensagem de hoje,
que nos traz bem claro que todos nós temos uma proteção divina. E aí nós vamos estudar a história da humanidade e vamos ver a todo tempo o homem recorrendo à intervenção divina para aqueles problemas que eles se sentem impotentes para resolver. E nosso irmão Pedra Roxa coloca que existem almas, espíritos iluminados, anjos da guarda, mensageiros da divindade, seja o nome que nós venhamos a dar. São esses intermediários que trazem à humanidade e a cada um de nós, em particular, temos esse auxílio espiritual para que nós possamos compreender e cumprir as leis que regem o universo. Tudo obedece às leis. E aí nós aprendemos aqui que a primeira lei a ser obedecida é a lei de necessidade. Depois vem a lei de merecimento. E nosso irmão Pedra Roxa deixa bem claro que nós precisamos melhorar o nosso padrão vibratório em relação ao cumprimento das leis para que a nossa equipe espiritual possa, sim, fazer a interferência em nosso favor. Porque quando, na nossa reencarnação, tem avaliado o comprometimento com toda a nossa família espiritual. E aí, às vezes, nós passamos de merecedores a credores, de credores a devedores. E aí, a equipe espiritual é que decide quando nós estamos aptos para receber os créditos. E aí, por termos o crédito, é providenciado que obedeça-se à lei de retorno, por exemplo. Se nós merecemos, a equipe espiritual vai buscar outra equipe espiritual de alguém que está devendo a lei, e, digamos assim, esse alguém é inspirado a fazer, né, a ação para a lei, o que ele está devendo. E se nós estamos merecendo receber da lei um amparo, aí é que vem assim, a gente diz assim, poxa, de onde menos esperávamos foi que recebemos a caridade, que recebemos o auxílio. Mas aí, se observarmos mais profundamente, foi o quê? A nossa equipe espiritual buscou, dentro das equipes espirituais de outros irmãos que também estão no nosso processo reencarnatório, que são devedores da lei, para que eles cumprissem, pagassem a lei, devolvendo ao universo as energias que eles deviam, e nós, que nesse momento estamos sendo merecedores de receber, recebemos o auxílio de alguém que não nos conhece, que não fez buscando atender ao nosso pedido, mas fez atendendo à lei de retorno. E aí é onde entra a equipe espiritual nossa em negociação com a equipe espiritual do outro. Nosso irmão coloca bem claro que quando há uma reunião para se resolver determinada coisa, a equipe espiritual de todos aqueles envolvidos na decisão também se reúne no plano espiritual. E é interessante que ele pontua que se no grupo tiver alguém que vai ser prejudicado, a equipe espiritual cede o direito deste em favor do cumprimento da lei. E aí ele nos alerta, é preciso que a gente entre em contato com a nossa consciência e, no despertar da nossa consciência, fiquemos cada vez mais cumpridores dos nossos deveres para sermos merecedores dos direitos. Não abrindo mão, assim, do
da interferência espiritual ao nosso favor. Porque esses nossos irmãos espirituais, que aqui nosso irmão Pedra Roxa chama de aves do céu, eles fazem esse intermeio de escutar os nossos rogos, os nossos pedidos, e verificar junto às leis se podem ser atendidas ou não, quando são necessárias e somos merecedores, haverá sim um movimento desses irmãos para que nós recebamos. Senão, o pedido fica registrado e quando nós entrarmos na faixa vibratória do merecimento, já que já estávamos lá da necessidade, aí sim nós recebemos. A mensagem de hoje também fala que muitas vezes nós, e aí, para quando nós não nos atentamos sobre a realidade espiritual, muitas vezes a gente descremos da existência desse auxílio espiritual. Tá? E, às vezes, muitas vezes até tem gente que não só não crê, mas também tem medo da interferência espiritual. Aí um exemplo bem claro na nossa lida, a gente tem visto muita gente dizer assim, olha, eu acredito, tá, que existe vida além da morte, mas quando vê um vulto passar perto dele, toma um susto, se arrepia todo e diz, Ave Maria, do meu sangue de Cristo tem poder. Por quê? Acredita na existência, mas não quer ver. E quando vê, toma susto. E, às vezes, esse vulto não é que é um vulto energético. A presença espiritual está ali, mas nossa percepção é que não está a nível adequado para perceber. E aí nós vemos conforme a nossa capacidade de visão. E aí, por isso, a gente pode ver vultos onde nós poderíamos, se tivermos capacitado, ver a presença da espiritualidade nos auxiliando. Às vezes são avós, tios, pais, irmãos queridos de outras reencarnações que compartilham conosco da nossa reencarnação, que estão conosco, vibrando, nos auxiliando para que nós possamos sairmos dessa encarnação como completistas, como é chamado, aqueles que cumprem todo o seu programa reencarnatório e completa o seu desiderato, retorna ao plano espiritual sem compromissos assumidos e com todos os compromissos pagos para essa encarnação. São raros os irmãos que conseguem essa proeza. São raras as almas que conseguem sair do corpo físico melhores do que quando chegaram. Mas a espiritualidade jamais abandona os seus protegidos. Por mais indisciplinado, por mais que não acredite na interferência espiritual, mas eles cumprem, porque eles honram a palavra de auxiliar, de colaborar para o crescimento, para o desenvolvimento daquele seu protegido. Então, o Cristo, quando esteve conosco, disse, pedis e obtereis. Mostrando para a gente que, quando a gente pede, às vezes, nós recebemos não o que pedimos, nós recebemos o que merecemos. E muitas das vezes, nós pedimos, mas não merecemos receber o que pedimos. Por isso, ele coloca, pedis e obtereis. Tem de fé no pedido. Porque quando nós chegarmos na faixa vibratória do merecimento, nós recebemos. Se formos merecedores de imediato, nós pedimos e imediatamente recebemos. Muitas vezes, nós não confiamos
e não sabemos fazer o pedido. Tá? Eu devo contar aqui um episódio que ocorreu comigo em relação a justamente isso, a pedir o auxílio espiritual e receber esse auxílio. Eu já contei aqui em outra oportunidade que nós estávamos viajando, eu e o obreiro da casa, para o interior, e no meio do caminho encontramos um acidente onde uma pessoa precisava do amparo para retornar ao plano espiritual. E aí nós fizemos o pedido ali naquele momento, e a equipe espiritual se fez presente e resgatou a alma que tinha acabado de deixar o corpo físico. E seguimos nossa viagem para o trabalho que nós íamos fazer. Chegando no nosso destino, a curiosidade, né? Ou melhor, vamos repetir o pedido à espiritualidade que socorresse aquela alma, tal, porque nós tínhamos presenciado o acidente. E a resposta foi clara. Vocês não pediram naquele momento, o pedido foi atendido. A equipe resgatou. Não cabe mais novamente ser feito o pedido. A espiritualidade aqui só está ratificando que o pedido foi atendido. Então, muitas vezes a gente pede, a gente não vê a ação da espiritualidade pedindo mais adiante, digamos assim, uma comprovação dessa interferência da espiritualidade. E aí nosso Cristo, nosso irmão, ele diz assim, pedi e obtereis. Nós vamos obter. Todo pedido que fizermos, nós vamos obter a resposta. Só que as respostas virão dentro das leis. Temos merecimento, está atendendo, está dentro da lei de necessidade, nós vamos receber. Agora nós vamos receber segundo a lei que vai imperar naquele momento. Se eu necessito de só uma leve carga energética, porque é o suficiente, eu vou receber essa carga energética que vai me dar o alívio. Se eu precisar de uma interferência maior, em que eu preciso receber uma orientação de um amigo espiritual, essa orientação virá. Aí, se eu pedir assim, ó, eu quero que a equipe espiritual me diga se esse meu intento vai ser... E a resposta vem. Medite, analise, porque muitas vezes a resposta não precisa vir dos amigos espirituais. Eles estão nos intuindo diretamente, todos os dias. Se nós pararmos para escutarmos a nossa intuição, nós somos intuídos e muitas vezes duvidamos. Às vezes nós ouvimos o auxílio, a orientação, e ainda duvidamos, será que eu estou pensando certo? Será que isso é correto? E, na dúvida, nós deixamos de cumprir ou de assimilar o auxílio da espiritualidade. Então, tenhamos fé, acreditemos, observemos que em nenhum momento nós ficamos órfãos, né? Atendendo à necessidade da época, o Cristo, eu não vos deixarei órfãos, lhe enviarei o Consolador prometido, e este ficará contigo até os fins dos tempos. E aí nós tivemos a terceira revelação, que foi o processo mediúnico apresentado à humanidade, para que todos soubessem que, onde houvesse um sensitivo, haveria a possibilidade de se comunicar com essas aves do céu, com os mensageiros divinos, não mais necessitando de um intermediário fora de um outro segmento, mas muitas vezes até dentro da nossa própria casa, temos alguém que é sensível e a espiritualidade se manifesta ali para nos auxiliar e dizer, acredite, você está sendo
amparado em todos os instantes. Porque nós, como filhos da divina bondade, né, jamais ficamos órfãos. Estamos sempre assessorados. E, ainda no trecho da mensagem, no último parágrafo, nosso irmão Pedro Rocha diz: tomemos por base os ensinamentos do Cristo, né? E não admitamos com gestos nobres as extravagâncias, que parte dos avarentos. Quer dizer, não vamos ficar surpresos caso ocorra um movimento em nosso benefício de um lugar que a gente menos espere. Por quê? Está se cumprindo a lei. E às vezes a gente faz, poxa, de onde eu menos esperei, eu nem esperava mais, eu fiz o pedido, esqueci, quando eu menos esperava, do nada, eu recebi o auxílio. Aí não é do nada, é a lei se cumprindo no seu tempo, no tempo devido. Ou seja, vamos ter atenção, vamos pedir e saber como pedir, porque às vezes a gente pede, e aí eu brincava, por exemplo, com o pessoal na mediúnica, que dizia assim, quando você pedir alguma coisa ao plano espiritual, preencha todas as especificações. Para não acontecer, você pedir algo e não conseguir ser atendido do jeito que você quer. E aí nós tivemos um caso aí de um amigo nosso, frequentador da casa, que dizia assim, eu sempre sonhei ter um carro novo, tá? Mas tenho dificuldade, eu não consigo. Por que ele não conseguia? Porque ele tinha um carro velho na garagem, tá? E aí, quando foi um belo dia, ele resolveu tirar o carro da garagem, colocou do lado de fora para lavar, arrumar alguma coisa, fechou a garagem, entrou em casa, e quando voltou, o carro não estava mais na porta. E aí ele se desesperou porque o carro foi roubado, né? E a resposta da espiritualidade foi assim, agora sim, você tem espaço para o carro novo, porque a garagem estava ocupada com um carro velho. O velho na garagem, você agora tem o espaço para receber o carro novo. E ele recebeu o seguro do carro velho e fez mais um pouquinho de esforço e foi lá e comprou um carro novo, que tanto ele... mas não queria se desfazer do carro velho. Ok? Então, esse é o nosso cuidado. Às vezes a gente pede, mas não desprende, não se desprende do que está pegado. Eu quero o amparo espiritual, mas eu quero que o amparo seja do jeito que eu quero. Então tem que ser assim, assim, eu vou determinando. E às vezes, o que eu determino não está de acordo com a necessidade, nem o meu merecimento. Então, quando eu peço, eu rogo ao universo. Se eu tenho o direito e posso pedir, que seja feito aquilo de melhor para o meu processo reencarnatório e para o meu desenvolvimento e despertamento consciencial. O universo vai me trazer aquilo que vai melhor se adequar à minha necessidade e ao meu merecimento. Então, eu preciso aprender a pedir. Porque quando eu pedir, o universo vai trazer exatamente aquilo que eu pedi, porque eu vou fazer o pedido dentro da lei de necessidade e do merecimento. Aliada a tudo isso, está a lei de ação e reação. Toda vez que eu faço uma ação, atrelado a essa ação, tem o efeito. Então, se eu quero bons efeitos, eu tenho que fazer boas ações. Uma das melhores ações que nós podemos fazer é nos livrarmos das falsas ilusões. Certo? Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós estamos vivendo uma experiência humana, que nós somos seres espirituais.
Portanto, tudo acontece conforme as leis espirituais. Eu estou encarnado e vou permanecer encarnado neste corpo até cumprir o meu tempo, ou o tempo necessário do meu desenvolvimento na experiência carnal. Quando esse tempo findar, aí eu recebo o diploma de missão cumprida, né? A mensagem que nosso irmão Beiron colocou essa semana para a nossa irmã que teve o seu genitor retornando ao plano espiritual. Ele recebeu o diploma, cumpriu sua missão. Pronto, não há mais necessidade de permanecer, retorna à sua realidade espiritual. Isso vai acontecer com todos nós. E nós devemos pedir que isso ocorra quando nós estejamos felizes, quando nós estejamos com pensamentos positivos, quando nós estejamos conectados com a nossa espiritualidade, para facilitar esse trânsito. Pronto. E nós devemos pedir que, como nós pedimos para que o nascimento fosse, que viesse uma criança feliz, alegre, perfeita, que retorne ao plano espiritual uma alma com consciência limpa, tranquila, de ter cumprido os seus compromissos. Que as aves dos céus nos cerquem todos os dias e encontre em nós a condição para que elas cumpram as leis em nosso favor, dado o nosso merecimento. Gratidão e uma boa noite a todos. Obrigado, Justina. Muito bem, vamos então fazer o encerramento dessa parte do trabalho. Depois, então, termos a oportunidade de fazer as perguntas, pedir esclarecimentos maiores à nossa irmã Juscelina. Vamos acompanhar esse trabalho final. Elevemos nossos pensamentos a Deus, o grande arquiteto do universo, dizendo assim: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, damos por encerrada a sessão da Loja Exotérica Cebedista do Trevo Sagrado, subordinada à Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mestres espirituais, mentores da casa, da diretoria espiritual e astral do Trevo Sagrado, agradecendo também aos nossos guias, protetores e trabalhadores que nos deram até aqui a cobertura e que vão continuar conosco até o final dos nossos trabalhos.